Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Leandra Fonseca aqui no Educa Mais Serrano. E aí, prontos para aprender mais? Então, vem comigo. Pessoal, então, esta é a nossa aula 2 sobre o quê? Sobre o uso do hífen. Exatamente, a galerinha aí do 8º ano que está me assistindo estão acompanhando, né, nossa aula. Tivemos já a primeira aula. Se você perdeu, não fica triste, não chora, não te desespera. Aqui está o link, você pode ir lá, assiste a primeira aula e volta para cá. Então, nesta nossa segunda aula, nós vamos falar sobre mais alguns casos do uso do hífen. Nós temos agora o nosso quarto caso. Exatamente. Na primeira aula nós falamos sobre o primeiro, segundo e terceiro caso. Aqui nós temos o nosso quarto caso. Então, vamos lá ver mais um pouquinho aí. Então, diz o seguinte: com prefixo sub, diante de palavras iniciadas por R, usa-se o hífen. Então, olha só. Então, quando a primeira palavra que nós chamamos aqui de prefixo for sub, então, e a segunda palavra, né, que vem logo após esse prefixo começar com R, então, aí há o uso necessário do hífen. Observe nossos exemplos. Sub-regional, sub-raça, sub-reino. Olha só, exemplos aí bem claros. Nós temos aí prefixo sub e nós temos as outras palavras que começam com R, como regional, raça e reino. Então, neste caso aqui, coloque na mente de vocês que é necessário o uso do hífen. Quinto caso. O nosso quinto caso diz o seguinte: diante dos prefixos além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem, vice, usa-se o hífen. Então, nós temos esses prefixos aí que eu já falei: além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem e vice. Então, é necessário o uso aí do hífen. Vamos lá ver os nossos exemplos. Além mar, recém-nascido, sem terra, vice-diretor, bem-humorado. Viram só? Então, nós temos aí nossos prefixos aí específicos desse caso. Então, com eles é necessário o uso do hífen para dar uma separadinha assim da segunda palavra que compõe aí a palavra. Vamos para o nosso sexto caso. Estão entendendo, né? Então, eu creio que sim. Vão praticando, né? Vão escrevendo. Então, vamos lá dar uma estudada aqui no nosso sexto caso. Diante do advérbio mal, quando a segunda palavra começar com vogal ou H, ou a consoante H, o hífen, ele está presente. Tem que colocar o hífen. Olha só. Diante do advérbio mal. Então, tem o advérbio mal, e aí a segunda palavra ela vai começar com uma vogal, ou então com H. Então, aí é necessário o uso do hífen. Vamos lá ver os exemplos. Mal-humorado, mal-intencionado, mal-educado. Olha só, gente, às vezes nós escrevemos essas palavras aí, não colocamos o hífen, não é? Vão refletindo aí, vão lembrando, já errei essa palavra quando eu escrevi. Então, aí, meus queridos, é necessário o hífen estar presente, né? Tem um advérbio mal, então a segunda palavra, no caso, mal-humorado, começou com H, então coloca-se o hífen. Mal-intencionado, começou com I, com vogal, então coloca-se o hífen. Mal-educado também, a segunda palavra, começou com E, então por isso é necessário o uso do hífen. Entenderam esse sexto caso? Professora, é legal de compreender, eu sei que é. Com calma, caso a caso, regra a regra, você vai internalizando esse conhecimento. Ok, então agora nós já vimos os casos em que o hífen é empregado e agora nós vamos ver os casos em que o hífen não é empregado. Tá bom? Então, que talvez você escreveu com hífen lá, não tinha mais hífen. Então, vamos lá ver esses casos aí. Então, olha só. O caso que nós temos aqui é o seguinte, ó, não se usa mais o hífen
quando o prefixo terminar em vogal, ou seja, a primeira palavra terminou com vogal. E a segunda palavra começou com uma vogal diferente. A primeira terminou, um exemplo, a primeira terminou com a vogal A. E a segunda começou com a vogal E, um exemplo. Então, quando as vogais são diferentes, não é necessário mais o uso do hífen. O hífen não é mais empregado. E agora eu vou colocar aqui um quadrinho para vocês, né, em que cabe esta regrinha aí, quando o prefixo terminar com uma vogal e a segunda palavra começar com uma vogal diferente. Então, vamos ver algumas palavras que antes do nosso acordo, querido, existia o uso do hífen e agora já não há mais. Então, acompanhe aí o nosso quadrinho que eu irei fazer a leitura para vocês. Antes e depois. Antes, autoavaliação. Então, com o hífen, aí separando o prefixo da segunda palavra. E agora é autoavaliação, junto. Antes era autoescola, com hífen. E depois do nosso acordo, autoescola ficou junto. Nós observamos que há vogais diferentes. Auto termina com O e escola começa com E. Então, vogal diferente. Então, não é necessário mais o uso do hífen. Autoestima, a mesma coisa. Também juntou, vogais diferentes. Coautor, a mesma coisa. Co termina com O e autor começa com A. O e A são vogais diferentes, então juntam-se aí. Infraestrutura, da mesma forma. Infra termina com a vogal A e estrutura começa com a vogal E. Então, eles juntam-se aí. Semiárido, também juntam-se. Por quê? Porque semi termina com a vogal I e árido começa com a vogal A. Então, aqui nós temos os casos, né, claros aí de palavras que antes tinham o hífen e agora já com essa regra onde diz que quando o prefixo termina com uma vogal e a segunda palavra começa com uma vogal diferente, eles juntam-se. Eles não há necessidade mais dessa separação. Vamos para a nossa segunda regrinha aqui, o nosso segundo caso, diz o seguinte. Quando a segunda palavra que vem depois do prefixo, começa com R ou S, depois do prefixo terminado em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são duplicadas. Por exemplo, nós temos assim uma palavra que o prefixo é terminado em vogal, explicando melhor para vocês. O prefixo, ele termina com vogal. Professora, bem que assim, terminou com vogal. Tá. E a segunda palavra, ela começa com R ou com S. O que acontece? O que se faz? Você tira o hífen, some com ele dali e as consoantes, elas são duplicadas. Ou seja, né, tinha apenas uma, agora serão duas. Vamos ver nossos exemplos. Antes e depois. Então, antessala, antes tinha o nosso amigo hífen e agora não tem mais. Olha só, ante terminou com vogal e sala começa com S. Então, o que aconteceu? Tira o hífen e o S vai aí duas vezes. Então, ficou aí com dois S a palavra antessala. Antirrugas, da mesma forma. Então, retira-se o hífen e aí duplica o R. Antissocial, da mesma forma também. Tira o hífen e aí coloca dois S, antissocial. Autorretrato, da mesma forma. Auto e RR, né? Retrato. Extrasensorial, também da mesma forma. Suprarrenal, também. Contra-reforma, também da mesma forma, e a duplicação do R. E ultrassom. Gente, olha como ultrassom era escrito. Ultra, tracinho, som. Mas não é mais assim. Vocês sabem que agora o S foi duplicado aí. Então, essas palavras aí estão nesta regrinha aí, onde diz que quando o prefixo termina com vogal e a segunda palavra começa com R ou S, retira-se o hífen e duplica ali o R ou o S. E aí, tudo bem até aqui com essas regrinhas? Eu espero que sim.
São regrinhas, são casos. Ah, professora, é muita coisa. Não, vamos com calma, passo a passo. Estuda uma regrinha hoje, anota, pesquisa a palavra, escreve também, escreve frases que contêm essas palavras, você praticando, e aí você vai internalizando esse conhecimento, essas regrinhas básicas. Então, meus caros, eu espero muito ter colaborado com o conhecimento de vocês. E antes de sair daqui, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e também ative o sininho de notificações. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula.